paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui, ou você que está chegando agora aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 a revista cujo tema é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lembrando aos irmãos, que esse trimestre nós estamos estudando todo o livro de Ezequiel, e até a última lição nós estaremos completando. Cada lição nós estudamos alguns capítulos deste livro do profeta, amém? E nessa oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 8, e esta lição de número 8, olha que tema, irmãos, o bom pastor e os pastores infiéis. Lembrando também que as 7 lições anteriores os irmãos podem estar encontrando aqui no nosso canal, numa playlist chamada A Justiça Divina, amém? Este trimestre, irmãos, ele está sendo bem abençoado por Deus, nós estamos estudando nesta revista este tema de grande valia, de muita importância para a nossa vida espiritual, o livro do profeta Ezequiel. Esta lição de número 8, ela é para o dia 20 de novembro de 2022, amém? O tema eu já falei aqui aos irmãos, o bom pastor e os pastores infiéis. O que nós estaremos estudando na lição de hoje, para contextualizar aqui? Esta lição nós estaremos estudando a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. Como nós já vimos, Jeremias, ele era contemporâneo de Ezequiel, só que ali ele estava profetizando, ao povo que havia ficado sem ter ido ainda para o cativeiro. Então, nós traremos várias referências bíblicas também a respeito do profeta Jeremias nesta lição de hoje. Nós temos, irmãos, como texto áureo para a lição de hoje, um texto muito sugestivo, lá em João capítulo 10, no versículo de número 11, que nós faremos menção agora e voltaremos a fazer a menção também durante o decorrer da aula. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu acho interessante aqui que um amigo comentou, das 7 vezes que Jesus ele traz ali a sua divindade dizendo, eu sou. E aí eu fui ali pesquisar no livro de João e acabei ali, como ele havia comentado, encontrado 7 vezes que Jesus Cristo ele diz, eu sou. E aqui em João, no capítulo de número 10, no verso de número 11, é uma dessas vezes aqui. E nós estaremos vendo também outro versículo, lá no decorrer da nossa lição. Temos como verdade prática o seguinte texto: as Escrituras revelam que Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Vou ler de novo. As Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo. Olha lá no finalzinho que diz: ele nos dá bons pastores, mas também remove os maus. Por quê? Porque cabe a Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas, amém? E nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que muitas vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, não vai adiantar ou vai piorar a situação nós falarmos alguma palavra pejorativa, alguma palavra que venha denegrir, alguma palavra que venha desagregar, ao invés de palavras que agregam. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não temos espírito contendeiro. Até o final da aula aqui, nós estaremos explanando todo este conceito. E por que estou dizendo esta fala logo agora no início da nossa lição de hoje? Temos como leitura bíblica em classe o texto que está lá em Ezequiel, capítulo 34, verso 1 ao 12. Nós também não estaremos fazendo a leitura neste momento. Por quê? Porque durante os tópicos e os seus subtópicos, nós voltaremos aqui para estar lendo estes versículos. Você que já me acompanha há algum tempo, pela misericórdia de Deus, nós estamos com o canal aqui há mais de 2 anos,
você sabe que a gente usa essa estratégia. Você que está chegando agora, fique tranquilo, nós voltaremos para estar lendo aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? E aqui eu gostaria de destacar, né, esse versículo de número 2, ó, filho do homem. Lá no início da revista nós estudamos que 93 vezes é pronunciado filho do homem, que é uma expressão, né, Ben Adam. Ben é o que? Filho. E Adão vem de homem, né? Nós explanamos uma lição a respeito deste conceito aqui, né, que nós acabamos de ler, e voltaremos a fazer menção deste verso de número 2, como eu disse aos irmãos no decorrer da aula de hoje. Nós temos então aqui, irmãos, 3 objetivos para esta lição de hoje. Quais são eles? O primeiro, identificar o rebanho nas Escrituras. Vamos estudar sobre o conceito de rebanho, né? O que é rebanho? Formação ali de um grupo de animais. No caso, nós vamos estar tratando aqui sobre a ovelha, tanto no sentido literal, né, no sentido real, como no sentido figurado. Boa parte da lição, bem verdade, vai se tratar no sentido figurado. E com outro objetivo, número 2, descobrir os pastores infiéis de Israel. E o objetivo de número 3, refletir sobre o bom pastor. Amém? Caminhando então aqui para a nossa parte introdutória da lição de hoje, podemos destacar aos irmãos, né, como disse lá no começo, que nós estaremos estudando o quê? Que o profeta Ezequiel, o que ele diz ali a respeito desses pastores de Israel. Também vamos estar enfocando aqui que no capítulo 34, o profeta Ezequiel, ele dstaca, né, 4 pontos sobre a figura do pastor. Quais são esses 4 pontos aqui? O primeiro deles, vamos lá entender o conceito. Os pastores infiéis, do verso 1 e verso de número 10. Depois nós vamos falar sobre Deus como futuro bom pastor, lá no verso 11 e no verso 16. Depois nós vamos tratar aqui sobre o julgamento entre as próprias ovelhas, verso 17 e verso 22. E como quarto, né, tipo, o Messias como o pastor de Deus, lá no verso 23 ao verso de número 31. Até por causa de espaço e de tempo, o autor da revista, ele trouxe aqui o quê? Que nós vamos ficar aqui limitados, né? Ele vai restringir este estudo aos pastores infiéis e ao bom pastor. Amém? A nossa palavra-chave para a lição de hoje é a palavra pastor. Amém? Então aqui, irmãos, caminhando para o tópico de número 1, já podemos destacar aos irmãos, então, sobre o rebanho. Neste tópico aqui, é preciso, primeiro, que nós identificamos o que? A ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Lembra? Comentei aos irmãos? Vamos lá ao entendimento, então. Vamos citar aqui, dentre outros, né, dentre outros textos, Salmo de número 23, né, muito apropriado para esse conceito que estaremos estudando aqui. Mas, por enquanto, vamos começar com o primeiro subtópico, que diz assim: ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Né? Vamos entender aqui então. A ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro, que a gente chama, né, é o filho do carneiro de até 1 ano de vida. 74 vezes o termo aparece no Novo Testamento. Olha só que interessante. Mas apenas uma vez é no sentido literal, ou seja, no sentido real, lá em João capítulo 2, do verso 14. O restante nós trataremos no sentido, né, figurado, no sentido metafórico da palavra. Então, neste primeiro subtópico aqui, definimos o que é ovelha, definimos também, né, que o sentido dela, tanto literal quanto o sentido dela metafórico. Podemos ainda dizer que a natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Um versículo, né, para nós citarmos aqui já neste momento, é o Salmo, para embasar esse texto. Salmo, como disse aos irmãos, não poderia faltar aqui na nossa revista. Faremos menção também de outros versos deste Salmo, Salmo, né,
de número 23, no verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é o nosso pastor, se o Senhor é o nosso pastor, nós somos o quê? Ovelhas do seu rebanho. Vamos ao segundo subtópico, que vai tratar sobre a natureza. Aqui podemos dizer que as ovelhas são animais indefesos e medrosos, se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Referência bíblica, Zacarias capítulo 13, no verso de número 7. Fique de posse, né, da sua revista, se você a tem. Se você não tem, pegue aí uma caneta, né, ou um lápis, um papel, para estar anotando aí as várias referências que nós traremos aqui. Como de costume, umas dá para a gente estar lendo aqui, né, mas nem todas, porque são muitas, irmãos. Além do autor da revista, Deus ainda nos dá algumas referências para trazer, então ficaria muito extensa a nossa aula, mas eu cito e também coloco aí nos slides para os irmãos estarem acompanhando e fazendo a leitura. Outra situação que nós podemos citar aqui sobre ovelha, que uma ovelha virada de costa com as patas para cima não consegue se levantar, e além de morrer muito depressa, olha o que vai acontecer: vai se tornar presa fácil do quê? De predadores. Podemos ainda trazer aqui aos irmãos aqui, que para embasar este conhecimento aqui, que ovelhas, irmãos, elas, né, não cuidam de si mesmas. As ovelhas precisam o quê? Precisam de um pastor. Várias ovelhas formam um rebanho, e o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Olha lá no verso 5 do Salmo 23 o que diz, ó: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Nós sabemos, né, através da história, de estudos, que a ovelha ela não consegue se defender nem, por exemplo, de um mosquito que queira, sei lá, entrar ali no seu ouvido. Ela vai ficar doida. Então, o que acontece? O pastor ia ali e ungia, né, a cabeça ali da ovelha para que a protegesse. E aí o salmista vem e faz essa comparação aqui para que nós possamos estar entendendo, né, este contexto aqui. Então, o fato é, ovelha, nesse sentido literal, não cuida de ovelha, né? Aí você pode me perguntar, mas irmão Edson, nós como ovelhas de Cristo, não devemos orar e cuidar uma das outras? Sim, mas no sentido, né, figurado, como ovelhas do pasto, né, ovelhas do aprisco, melhor dizendo, do Senhor. Mas como animal, ovelha não cuida de ovelha, não consegue. Precisa de um pastor ali o tempo todo vigiando, dia e noite, para estar protegendo ali, né? Nós vamos citar exemplo de Davi, o que acontecia quando ele estava cuidando ali das ovelhas do pai dele, etc. Fica comigo, a aula está apenas começando. Subtópico de número 3, irmãos, vai falar sobre o rebanho, que a gente já puxou um ganchinho no subtópico de número 2. Disse que o rebanho precisa de um pastor para proteger de predador, de insetos, como a gente falou aqui. Então, o subtópico de número 3 diz assim, ó: o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Uma boa referência, né, já é Números, capítulo de número 27, no verso de número 17. Números, capítulo de número 27, no verso de número 17, a palavra do Senhor diz assim, ó: que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então aqui está provando, né, a comparação ali que é sempre feita entre o povo de Deus e o povo ali de Israel. Os irmãos podem estar lendo também a 1 de Pedro, no capítulo de número 5, no verso de número 2, tem um outro exemplo. Então, podemos ainda trazer aqui neste subtópico ainda, que além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel, por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías capítulo 40, no verso de número 11. Isso também vale para a igreja do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 26, no verso de número 31, né, que os irmãos podem estar acompanhando
Por quê? Neste momento aqui, eu quero fazer menção aos irmãos aqui sobre Mateus capítulo de número 9, no verso de número 36. Vamos lá encontrar a referência bíblica. Mateus disse aos irmãos, hoje nós temos muitas referências bíblicas, né, para trazer aos irmãos, e umas eu grifei aqui para poder estar lendo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, neste sentido aqui de rebanho, nós voltaremos a falar um pouquinho, né, sobre este versículo, lá no tópico, anotei ele aqui também aos irmãos, no tópico de número 2, no final do tópico de número 2, para contextualizar uma situação ali. Ainda podemos trazer aqui, então, irmãos, o subtópico de número 4, para esse tópico de número 1, ele tem seus 4 subtópicos. Vamos ao quarto subtópico. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias, no capítulo 23, do verso 1 ao 5, se refere aos governantes. Aí é importante entender essa diferença. Por quê? Porque algumas pessoas adeptas de grupos religiosos estranhos ao cristianismo, o que eles fazem? Eles usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Agora vamos entender o contexto. Nós estudamos ali a história e nós sabemos que o sistema político da antiguidade de Israel, o que acontecia? Ele era teocrático, só virou uma monarquia quando Deus instituiu ali Saul como rei, porque antes era o quê? Teocrático. E nesse sistema teocrático não era possível que separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos nossos estados laicos, né, da atualidade. Então, neste contexto aqui é importante nós estarmos aí fazendo, né, esta separação, né, para entendermos este contexto, como que era tratado, quem eram estes pastores, eram os governantes ali daquela época ali. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais também, lá no tópico de número 2, sobre esse contexto aqui. Já trazendo aos irmãos que no primeiro tópico aprendemos sobre o conceito de ovelha, falamos também aqui sobre a natureza das ovelhas, sobre a formação, o que é o rebanho, né? Tanto ali no sentido literal, real, como no sentido metafórico, né? E figurado, né? E também falamos sobre, já definimos, né, que tipo de pastores que o autor da revista aqui ele vai trazer para a nossa explanação aqui. Então, como sinopse deste tópico de número 1, temos o seguinte: o rebanho nas escrituras pode ser identificado como o povo de Israel e a igreja de Cristo, né? Vamos caminhar para o tópico de número 2. Neste tópico de número 2 estaremos falando sobre os pastores infiéis. Aqui, irmãos, nós temos também 4 subtópicos. E o primeiro subtópico vai falar assim, ó, o pastor de ovelhas. Vamos ver quais eram as funções, algumas delas deste subtópico, e mais para frente outras funções também dos pastores ali, ó. A função, né, as funções primordiais, melhor dizendo, do pastor são, primeiro, alimentar, segundo, guiar e terceiro, proteger o rebanho. Isto é bem ilustrado como o quê? Um papel de um líder de uma nação, né? Então nós vimos aqui o quê? No mínimo aqui 3 funções, 3 atribuições que o pastor ele tem. Quais são? Primeira, alimentar, guiar e depois proteger o seu rebanho. Isso se tratando aqui, né, nesse contexto físico, no contexto literal, no contexto real. Aí o autor da revista ele trouxe aqui, ó, 2 exemplos para a gente. O primeiro de Davi, né, lá no Salmo 78, no verso 72, né, a dedicação, a responsabilidade que Davi tinha com o rebanho ali de seu pai. Interessante dizer, irmãos, olha que palavra forte, né? Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Assim são os nossos pastores. Eles não têm ovelhas, eles cuidam das ovelhas de Cristo. Amém? Outro exemplo aqui é Moisés, ó, que o quê?
Moisés, eles, tanto Moisés como Davi, foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram destas funções. No caso aqui, pastores no sentido do quê? De governantes ali. E a revista, trouxe aqui 2 exemplos. Cabe uma pergunta para a nossa reflexão. E nos dias de hoje? Vamos contextualizar isso. Não estou aqui apontando o meu dedo a ninguém. Só estou trazendo uma aula didática para esclarecimento nosso aqui diante da palavra do Senhor. Segundo subtópico diz assim: o que os governantes faziam? Lá no verso 2 e no verso 3. Vamos lá dar uma lida na nossa leitura bíblica em casa. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então aqui já está claro. O que esses pastores aqui, eles faziam aqui? Eles apacentavam a si mesmos. E aí o autor da revista colocou aqui, que essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando o povo de lado. Aí eles não faziam o quê? As funções que eles tinham de proteger o povo e de prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos cidadãos. Olha só então ainda o que podemos trazer a respeito deste subtópico aqui, Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes, cuidavam de si mesmos. Lá em Jeremias capítulo 12, no verso de número 10. Palavra do Senhor, para que possamos estar embasando aqui o que o autor da revista nos deixou. Se no segundo subtópico, nós vemos aqui o que os governantes faziam, vamos ver agora o que os governantes não faziam. Terceiro subtópico, verso 4, e verso de número 8. Vamos lá dar uma lida. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha só a opressão sobre o povo. Lá no verso 8 diz assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Olha só, vamos entender aqui, continuar explanando, neste conceito aqui. Ficou claro que eles não cuidavam das ovelhas. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa, nesse contexto que estamos vendo aqui. Só que o que cabe a nós, irmãos? Cabe a nós o quê? Continuarmos orando pela nossa nação. Estamos com a campanha na igreja de oração pela nossa nação, pela nossa família e pela nossa igreja. Olha o que Timóteo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, vamos lá dar uma lida? 1 Timóteo, capítulo de número 2, Muita gente critica, muita gente fala, e às vezes, irmãos, a gente fala sem causa de conhecimento, e principalmente da palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Olha o verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Devemos orar pela salvação de todos. Não devemos fazer acepção de pessoas, assim como o nosso Deus não o faz e nos ensina na sua palavra. Não estou aqui falando de A ou B, estou falando que a palavra do Senhor disse:
orações, deprecações, intercessões e ações de graça por todos os homens, né? E ainda continuando aqui, ó, no subtópico de número 4, as ovelhas dispersas, versos 5 e verso 6, que faremos menção neste momento. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Verso 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, outeiro aqui é no sentido de monte, né, de montanha. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Olha que palavra forte, irmão. Espero que o Espírito Santo do Senhor esteja falando fortemente ao vosso coração. Então, nós entendemos aqui que esta profecia de Ezequiel, ela não diz respeito apenas a Judá. Não, esta mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, inclusive aqueles que estão dispersos. E também é uma mensagem escatológica. Lembra lá que a gente falou que ia comentar sobre Mateus capítulo 9, do verso 35 e verso de número 36? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Vamos lá dar uma lidinha. Mateus, né? Mateus capítulo 9. Olha o que o próprio Jesus Cristo vai dizer, ó, verso 35 e verso de número 36. Olha a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o verso 36, que nós já fizemos menção anteriormente. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só que palavra forte para esta lição de hoje. Neste tópico de número 2, né, nós aprendemos sobre o pastor de ovelhas, nós aprendemos também o que os governantes faziam, né, ficou claro isso, e o que os governantes não faziam. E lá no subtópico 4, que acabamos de falar, fazer menção sobre as ovelhas dispersas. Olha a sinopse o que vem trazendo. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica o quê? A dispersão das ovelhas. Será que está acontecendo isso nos dias de hoje? É uma pergunta que deixo para a nossa reflexão. Vamos caminhar para o tópico de número 3, e este tópico de número 3 ele tem como tema sobre o bom pastor. Aqui, irmãos, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Os irmãos podem fazer menção de todo o Salmo 23. O primeiro verso já diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda o próprio Jesus Cristo também, ele faz esse discurso lá em João, capítulo de número 10. Nós estaremos fazendo menção de alguns versos deste capítulo, deste tópico agora, que tem, né, 3 subtópicos. O primeiro diz assim: a reação divina contra os maus pastores, verso 10 e verso de número 12. Diz assim o verso 10: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores eis que estou contra os pastores. Quando eu estava lendo, irmãos, o Espírito Santo me falou: meu Deus, imagina, Deus contra os pastores. Mas vamos continuar a leitura. E demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Olha o que o verso 12 diz: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as fareis voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Vamos entender então o contexto para nós estarmos caminhando para o final da nossa aula. Jeremias capítulo 23, no verso de número 2, irmãos, olha só o que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo de número 23, vamos lá dar uma lida. Jeremias capítulo de número 23,
no verso de número 2. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vamos lá ler o contexto aqui, ó. Então ainda podemos trazer aqui, ó, que eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora, olha o que o autor da revista nos coloca aqui, irmãos. Achei forte. Agora é Deus quem vai visitar estes maus pastores, no sentido de castigar. O autor da revista colocou aqui, baseado em Jeremias 23, no capítulo 2, no Jeremias capítulo 23, no verso de número 2, que nós acabamos de ler. Ainda podemos trazer aqui, né, que essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas, né? Que promessa? A promessa de que Deus irá buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles, né? Como nós também podemos confirmar em Jeremias capítulo 3, no verso de número 15. Podemos também citar Efésios capítulo 4, no verso de número 11, que o próprio Jesus Cristo diz que daria pastores à sua igreja para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, né? Os irmãos podem estar conferindo o texto lá na íntegra. Caminhando para o subtópico de número 2, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, como disse aos irmãos, né, 7 vezes no livro de João, né, Jesus ele diz assim, eu sou, né, e os irmãos podem estar pesquisando, como aguçou a minha curiosidade. Quando o irmão me disse, eu fui ali estudar e achar, né, essas 7 vezes aí. Lá em João capítulo 10, no verso 11, e também no verso 14. No verso 11 ele fala, eu sou o bom pastor, né? E lá, vamos lá dar uma lidinha, lá no verso 11 e no verso de número 14 do livro de João, capítulo de número 10, verso de número 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Lá no verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Até deixei esses 2 versículos, né, no slide para os irmãos estarem lendo. Aqui então, irmãos, podemos ainda trazer que ele é o grande pastor das ovelhas. Olha lá em 1 de Pedro, capítulo de número 5. Vamos lá ler? 1 de Pedro, capítulo de número 5, no verso de número 4. A palavra do Senhor, ela vem nos trazendo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Olha que texto forte. Nosso Senhor, né? Só também trazendo aos irmãos nesse contexto aqui. O Senhor disse, né? Eu gosto sempre de frisar que o Senhor que Jesus Cristo, né? Ele é Senhor de quem ele é Salvador. E ele só é Salvador daquele que o aceita como Senhor. Amém? Então, ainda neste contexto, podemos dizer, né, que para entender o contexto ali do apóstolo Pedro, né, que Jesus, ele é o sumo pastor. Né? O que é ser sumo pastor? Ele é o pastor dos pastores. Amém? Para o nosso entendimento aqui. Subtópico de número 3 vai trazer assim, o pastor cristão. Lembra lá do início da aula, irmãos? Quando eu disse que a nossa função é orar, é interceder. Eu não, né? Paulo vem dizendo isso. Nós acabamos de fazer menção, né? Acabamos de fazer leitura aqui, né? Que devemos orar pelas autoridades, interceder, etc. Olha só aqui, ó. Não está na nossa mão, vamos dizer assim, o quê? O papel, irmãos, de desagregar, o papel de denegrir ninguém. Não, muito pelo contrário. Eu achei interessante o que o autor da revista colocou aqui, ó. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso.
E quero até fazer uma parte aqui, irmãos, só derruba gigante aquele que já matou leão e urso. As pequenas batalhas nos preparam para batalhas maiores. As pequenas vitórias estão nos preparando para uma vitória bem maior. Olha aqui o exemplo, né, do próprio Davi. Ó. E Jesus disse, ó, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Acabamos de ler em João capítulo 10, no verso de número 11. Ainda que alguém, isso aqui eu vou ler na íntegra que o autor da revista colocou aqui, ó. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso, na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus, lá em Mateus capítulo 23, no verso de número 3, que diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Olha só, a sinopse do tópico de número 3, onde nós aprendemos aqui sobre a reação divina contra os maus pastores. Depois aprendemos sobre que Jesus é o nosso bom pastor. Frisei aqui que Jesus, né, ele é Senhor de quem ele é Salvador. E ele só pode ser Salvador daquele que o aceita como Senhor. Entende você isso? Então a sinopse diz assim, ó, Jesus como o bom pastor é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Lá na conclusão da nossa lição de hoje, ó, podemos dizer aqui, ó, que a revista ela tratou aqui sempre, né, de um relacionamento no sentido figurado, no sentido metafórico de nós como ovelhas, como igreja de Cristo, e o relacionamento, né, com nós como rebanho diante de Deus. Ó. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por esta razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. E ovelhas, irmãos, há aquelas ovelhas de montanha, que é aquelas cabra brava, né? Vamos entender o contexto, mas ainda dentro do rebanho de ovelhas, falando de ovelhas, o autor colocou aqui, ó, que há entre elas aquelas que dão marradas, ou seja, que dão cabeçada uma na outra aí, ó, para o quê? Marcar território. Nós não somos iguais, ó. Há diferença entre nós, há diferença entre ovelhas, né? Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. Portanto, o nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Vamos lá encerrar aqui, trazendo um verso bíblico, né? Olha o que diz aqui em Salmos, deixei aqui aos irmãos, Salmos 133, vamos lá buscar este Salmo, Salmo 133, no verso de número 1. Ó, quão bom e quão suave é o que os irmãos vivam em união. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho, a igreja onde você congrega. Aqui, irmãos, tanto assunto que tem, né? Que se fôssemos estender, né, sobre igreja visível, igreja invisível, nós faríamos uma aula muito comprida. Mas eu espero em Cristo Jesus que você tenha entendido este conceito e esteja comigo aqui para estudar a lição de número 9, que vai falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Amém?